Mano, complete o time. Fábio, Ezequiel, Murilo, Léo. Continue, por favor. Esse é do meu tempo da escola, né? Complete a frase. Não, ainda não temos a equipe que vai jogar oficialmente, então não posso completar. Estamos fazendo os últimos treinamentos para definir isso. Hoje já teremos a formação, né? Mas vamos fazer o treinamento de hoje ainda para completar a sua escalação. Duas situações. Em relação ao Alisson, ainda é precoce falar se vai jogar ou não a decisão da Copa do Brasil. Vai jogar, não é precoce não, vai jogar. Pode ficar tranquilo. O torcedor pode ficar tranquilo, então. Pode. Então, para o jogo contra o Bahia, o Rafinha é um dos favoritos para essa vaga. E no ataque, Raniel ou Sassá? Vai dar continuidade no Raniel? Essa quilometragem que você usou, rodagem para o jogador, melhor falando, é importante para o Raniel antes dessa decisão da Copa do Brasil? Vai utilizar esse fator para o Raniel ou o Sassá volta à equipe? Não, o Sassá não fez os 2 últimos treinamentos, sentiu aí uma pequena dorzinha no joelho, que não é grave, mas que a gente está tratando primeiro para ele poder fazer os treinamentos na intensidade que precisa, né? Quando não está 100%, a gente trabalha um pouco abaixo e um pouco abaixo não serve para nós. Então estamos cuidando dessa parte primeiro. Bem provável que Raniel inicie o jogo contra o Bahia. O time do Cruzeiro, a gente vem falando isso com o pessoal que veio aqui ontem, foi o Lucas Silva, também o Rafinha e o Robinho. Está crescendo no momento, ao contrário das outras equipes, no momento final. Encontrou aquele encaixe que não teve o ano passado, no momento de altos e baixos do Cruzeiro. Isso é importante, o time chegar nesse momento decisivo da competição e da temporada, desse jeito? É importante, sim. Uma temporada como a nossa não dá para ter altos e baixos, porque você sabe que não é mais possível no campeonato de pontos corridos você deixar para depois, né? A primeira rodada tem o mesmo valor da última. Então, se estamos na sexta colocação e não estamos na primeira, é em função de algumas oscilações que foram demasiadas. Mas você chegar nessa hora, numa final de Copa do Brasil, num momento importante, numa reta final de Campeonato Brasileiro, rendendo bem, é lógico que deixa a gente satisfeito. Eu acho que esse é o prognóstico aí para o final da temporada, graças a Deus. E agora, tendo esse jogo contra o Bahia, depois o Atlético Goianiense, são algumas semanas, a semana aberta que se diz de treinamento. É importante também para que o time tenha como trabalhar uma sequência que não vinha tendo até esse período, né? É importante, sim, você poder fazer todos os trabalhos necessários para uma preparação, né? Ajuda muito para fazer ajustes importantes, para poder direcionar especificamente para aquele jogo uma semana de trabalho. Certamente o rendimento da equipe melhora, né? Então, é o que vai acontecer com a gente e é bom. Quando chegarmos para o jogo do Atlético, vamos pensar aí pela proximidade da final da Copa do Brasil de uma maneira, mas para esse jogo do Bahia, podemos pensar em utilizar todo mundo sem preocupação de desgaste nenhum. Mano, às vezes o torcedor, quando teve a formação do treino com o Rafinha na esquerda e o Arrascaeta entre os reservas, é para deixar ainda mais claro que para fazer aquela função ali de corredor de campo, o Arrascaeta tem mais dificuldade. Seria um pouco mais complicado esse aproveitamento do uruguaio ali por aquele setor e ele joga mais centralizado e rendeu assim no Cruzeiro? A gente tem que cuidar um pouco quando fala em nome do torcedor, né? Vocês têm uma boa parcela de torcedores que se manifestam nas redes sociais para vocês com mais proximidade. Mas o torcedor do Cruzeiro é muito mais, né? O torcedor do Cruzeiro sabe a importância do Rafinha, sabe a importância do Arrascaeta, sabe também as funções que cada um desempenha na equipe. Eu acho que essa é a grande vantagem que a gente teve na manutenção de um trabalho, de uma ideia de jogar, cada um saber quem é quem nesse processo todo, né? Para não haver confusão. A partir do momento que os jogadores entenderam bem isso, a equipe começou a crescer, né?
E isso não quer dizer que a Arrascaeta não possa jogar do lado do campo em determinado momento de um jogo específico ou de um determinado momento de um jogo específico, como fez contra o Palmeiras, se não me engano. Então, são coisas que são importantes serem definidas numa equipe. Tá? E o torcedor pode ficar tranquilo que o Cruzeiro vai estar forte e todo mundo vai estar com a cabeça bem focada naquilo que nós precisamos fazer. Em 9 meses, desde que iniciou a temporada, a gente acompanha o crescimento do Raniel cada treino, né? O que foi fundamental para isso, mano? O entendimento do jogador, ele atuava muitas vezes, até mesmo no Santa Cruz, mais de lado de campo e agora fazendo uma função ali mais centralizado. E esse crescimento do Raniel, eu queria que você falasse sobre isso. O que foi extremamente importante para a parte final do crescimento do Raniel chama-se espaço de aproveitamento, que antes era menor com a presença do Ábila, por tudo que significava a Ábila para a gente, pela marcação dos gols importantes. Então, na verdade, Raniel era o terceiro jogador da posição. Né? Com a saída do Ábila, ele passou, né, para segundo e ganhou mais espaço, e ganhou mais jogos, e entrou nos jogos. E em alguns momentos já passou para primeiro, em função dos méritos e do seu aproveitamento. Então, é importante isso na elaboração de um elenco de jogadores, da ideia que a gente tem quando faz um planejamento. Não adianta só subir o jogador jovem, botar no grupo e ele não ter espaço. Não evolui, não consegue evoluir se não tiver espaço para jogar. Ele só vai evoluir quando entrar, errar, acertar, amadurecer, ganhar entrosamento, ganhar maturidade com os jogos, experiência. Então, a partir de um determinado momento da temporada, isso foi mais possível para ele. E os méritos que ele teve foi de responder bem a essas chances recebidas. Mano, o Cruzeiro chegando bem no Brasileiro, né? 6 mirando G4, Copa do Brasil dando vaga na Libertadores também. Quais são os pontos principais que o Cruzeiro tem que ficar atento, mano? Porque são duas competições importantes, elas podem gerar um conflito também nessa hora e prejudicar? Então, tem que ter foco, né? É muita coisa nessa hora que começa a se falar, quando uma equipe chega numa final e se começa a falar muito disso, né? E paralelamente você está jogando um campeonato tão importante quanto, ou até mais importante na projeção de valores que a gente dá, que é o Campeonato Brasileiro. Então nós não podemos, em função disso, esquecer que não se ganha jogos se não tiver dedicação total. Né? Acho que é bem possível ver as dificuldades que os outros têm passando por lugares que nós também passamos. Né? Passamos em Chapecó no final de semana. E aí, conversando depois do jogo e até respondendo algumas perguntas, o Cruzeiro teve dificuldade, o Fábio fez 2, 3 grandes defesas. Né? Você vê que o Flamengo foi lá e teve as mesmas dificuldades ou mais dificuldades que o Cruzeiro teve, porque se tem mesmo. Então, tem que ter a humildade de reconhecer isso. O Campeonato Brasileiro é difícil em todos os seus jogos e tem que estar concentrado 100%. Em cima disso que a gente bate para a gente fazer bons jogos em número maior, produzir bem e aí vencer mais, que é o que está acontecendo agora. Mano, por que ter a posse de bola numa partida é tão importante? Porque ela não está com o adversário. Porque à medida em que você tem a posse de bola, você pode construir as jogadas necessárias para se aproximar do gol e evitar que o adversário as faça porque não tem a bola. E no futebol brasileiro, em qualquer lugar do mundo, né, o desgaste sempre é maior correr atrás da bola. Sempre é mais desgastante, até mentalmente, você correr muito atrás da bola para recuperar ela. E quando você a tem, isso não acontece. Mas eu diria que não é o bastante só ter a bola. Né? Você precisa saber o que você quer fazer com ela, precisa conseguir fazer coisas importantes com ela, porque senão é apenas uma posse que não produz
ofensivamente aquilo que uma grande equipe tem que produzir. É por isso que eu te faço a segunda pergunta. Por que times que têm tido mais posse de bola no Brasileiro estão perdendo a maioria dos jogos? O que explica as vitórias dos times que estão com menos posse de bola? Sempre foi mais fácil ou menos difícil destruir do que construir. Sempre foi, né? O jogo de futebol não termina 10-10, 12-12, porque é difícil você fazer gol e construir jogadas ofensivas. Nós não temos equipes tão duradouras, né? Então a parte ofensiva, de construção ofensiva, se torna mais difícil para a gente ainda, porque nos falta a última parte de desenvolvimento das equipes, quase sempre. Se nós olharmos para as equipes do futebol brasileiro, nós estamos no mês de outubro e podemos contar nos dedos de uma mão, talvez, as equipes que nós sabemos a escalação. Esse time joga desse jeito, esse time conseguiu reproduzir, ele está maduro, ele está rendendo bem, ele está constante. Temos a grande maioria das equipes ainda em oscilação e algumas delas em construção. Então, a parte ofensiva fica mais prejudicada mesmo, porque naturalmente é a parte mais difícil. Germano, vocês vão ter esse último jogo agora no Mineirão, antes da final. É quase um ensaio aí para essa final, para essa grande decisão. A torcida deve comparecer também. Dá para prometer o quê para o torcedor que vai ao Mineirão domingo? Um empenho total. Nós gostaríamos muito, mesmo sendo às 19 horas, né? Que é um horário um pouco fora do padrão, no domingo, que o nosso torcedor realmente nos apoiasse. É importante para a gente vencer a última partida dentro da nossa casa antes da final. Foi assim contra o Sport. Eu acho que é importante a manutenção desse ambiente favorável, né? E vamos nos empenhar para dar esse motivo mesmo para o torcedor ir no Mineirão no domingo.